É isso aí, olá mais uma vez, boa noite, família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Está começando para vocês nessa segunda-feira, segundou, em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Comigo, jornalista Roger Campos, chegando para aquele bate-papo já tradicional, trivial, aprofundado e muito informativo, sempre com um tema de destaque e com convidados para lá de especiais que daqui a pouquinho eu revelo para vocês. Tem até uma música do grande RPM, que saudade, hein? Dos tempos bons do Rock Brasil dos anos 80, quando a gente tinha tanta coisa boa. Paralamas, Titãs, Legião, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, Barão Vermelho, e tinha RPM, do Paulo Ricardo, quando ele dizia: um é pouco, dois é bom, três é demais, não sei. Eu sei que a gente tem três convidadas e é um tema demais de importante, como diria o mineiro, para que a gente possa debater. Antes de trazer para vocês as convidadas e o tema, deixa eu lembrar o seguinte, ó. A gente está ao vivo pela Aldeia Global, pela Rede Mundial de Computadores, que é o Facebook do Conexão Três Pontas. E assim que o programa ao vivo terminar, a gente já joga lá no nosso YouTube, no Podcafé Underline Podcast. Então aproveita para ativar o sininho aí para receber as notificações e metralha o joinha para que você fique por dentro de tudo que rola no universo do Conexão e do Podcafé Podcast. Além disso, o nosso programa tem uma multitransmissão, além do Facebook do Conexão. Você pode acompanhar também pelo Facebook da Sentinela FM, a maior do sul de Minas. E aí, quando a gente fala de rádio, a gente muda até a tonalidade, a entonação da voz. É para você que está curtindo o Sentinela em 99,9, vale muito a pena você em Três Pontas e no sul de Minas, curtindo aí no seu dial 99 FM. Também está chegando o Pô de Café Podcast nas ondas da rádio. E a partir de amanhã, na versão gravada, para você que curte o Facebook do Jornal Correio Três Pontão, ofa, também estará lá. Portanto, o Pô de Café Podcast em multitransmissão, com multiconvidadas na nossa noite de hoje. Três super convidadas: Lívia Almeida Lopes, Lúcia Helena Teixeira e Andresa Andrade, para a gente falar sobre um assunto importantíssimo, que é banco de sangue, os estoques de sangue em Três Pontas, os programas, as campanhas, as necessidades, a conscientização e também a atualização das últimas informações, dos dados atuais e relevantes sobre essa situação. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera número 2. Deixa eu começar com ela, a Lívia. Segundo ela, já converso com ela desde o ano passado, isso é muito bom. Seja muito bem-vinda, é imenso prazer te receber. Obrigada, Roger. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Espero que hoje seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Gente, a gente espera realmente que o programa de hoje seja bastante proveitoso para todos nós. Deixa eu apresentar mais uma convidada, que é a Lúcia, que também está aqui com a gente. Muito bem-vinda, imenso prazer também te receber. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão seguindo essa entrevista com a gente sobre o banco de sangue.
Show de bola. E deixa eu conversar com ela, com a Andresa, que não é assim como esse que vos fala de três pontas, mas o coração já vai tomando aquela casca três pontana que é infalível. Pega todo mundo de jeito, afinal de contas, a gente está no berço da cultura, da fé, da música e também do café. Por isso que o Pô de Café Podcast hoje recebe três convidadas. Andresa, também seja muito bem-vinda. Obrigada, Roger. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse tema extremamente relevante e importante, né, na cidade de Três Pontas. É isso aí, gente. Olha, e já tem uma mensagem aqui. Roger, teu áudio está muito baixo. Repete aí o início que eu não te ouvi. Deixa eu repetir para você que está chegando agora. A audiência ela é muito rotativa, gente. O programa de hoje vai falar sobre banco de sangue, sobre as necessidades que esse trabalho fantástico, fabuloso tem, as constantes dificuldades de estoques que enfrenta, muitos percalços, como, por exemplo, pandemia e uma série de situações que a gente vai tratar bem. E para você que chega agora, você tem a opção de continuar acompanhando com a gente no Facebook do Conexão Três Pontas, ou no Facebook, ou nas ondas da Sentinela FM 99,9 MHz, ou ainda a partir de amanhã na versão gravada lá no Jornal Correio Três Pontas no Facebook, tá? Se quiser também, pode ir lá logo mais, assim que terminar o programa, lá na nossa página no YouTube, para que você, digitando Podcafé Underline Podcast, possa ficar por dentro de tudo que rola no nosso universo. Meninas, vou fazer algumas perguntas não direcionadas, tá? É um bate-papo bem informal, apesar de ser absurdamente necessário. Fiquem à vontade, tá? Para uma atropelar a outra, pegar carona na resposta, para a gente bater um papo bem bacana. A primeira pergunta, para quem quiser responder, e se vocês quiserem mais de uma resposta, qual é a situação atual do banco de sangue em Três Pontas? E na mesma pergunta, como que cada uma de vocês classifica a importância desse trabalho que vocês desenvolvem? O banco de sangue hoje, ele supre a demanda não só da cidade de Três Pontas, né? Nosso papel é atender toda a microrregião. Então, é uma demanda que vem crescendo ao longo dos tempos, e a gente precisa extremamente desse apoio da população, né? Eu acho que o banco de sangue, sem o banco de sangue, é impossível a gente atender plenamente os pacientes que necessitam desse tipo de atendimento. E por isso é tão importante, agradeço mais uma vez essa possibilidade de falar sobre o tema aqui para toda a população, né, de Três Pontas e região. E antes delas responderem, e para você, a importância do trabalho que você desenvolve? O banco de sangue é vital, eu acho que a palavra é essa, né? É um trabalho que é extremamente detalhista, né? A gente tem muitos controles dentro do banco de sangue para atender um único paciente. Então, eu acho que a palavra é essa, eu acho que é vital. Lúcia, fala para a gente um pouquinho sobre a situação, na sua opinião, do banco de sangue em Três Pontas e fala um pouquinho sobre a importância do seu trabalho. No nosso banco de sangue, a gente sempre precisa de doadores, sempre precisamos de sangue. Embora está com o estoque um pouco abaixo, mas a gente está sempre pesquisando, correndo atrás de doadores para estar fazendo a doação, porque o sangue ele é muito importante, não só para um, como para todos. Hoje, alguns podem estar precisando, mas lá na frente pode ser que até a gente própria pode precisar. Então, é muito importante a doação de sangue. Perfeito. Lívia, fala para a gente também sobre esses dois temas. Comentando até o que a Andresa falou, né? A gente tem noção de que Três Pontas está crescendo muito. O hospital cresceu muito, desenvolveu muito. A gente tem agora hemodiálise, então, assim, o número de atendimentos e regiões que a gente atende não é só Três Pontas. É Santana, é toda a região aqui do sul de Minas. Então, consequentemente, o nosso trabalho no banco de sangue duplicou, às vezes até triplicou, né? E essa questão de conseguir doadores é mesmo um trabalho de formiguinha. A gente sempre corre atrás dos doadores, sempre faz palestras, entrevistas, com o intuito de melhorar a conscientização, nem não é
buscar doadores, mas buscar levar informações às pessoas, porque muita gente não tem as informações necessárias e acabam não doando, achando que não podem, mas nem perguntaram. Então, a gente está correndo atrás de informar as pessoas a respeito da doação, né? Meninas, na opinião de vocês, a grande dificuldade que se tem é justamente a falta de informação, principalmente na questão de que doar sangue é seguro, enfim. Esse é o grande tabu. Eu quero ouvir vocês sobre isso. Existem vários tabus, entre eles é essa questão da falta de informação, mas em outras oportunidades eu também mencionei que um dos problemas que a gente encontra são empresas que apoiam incentivam os seus colaboradores a doarem, porque às vezes o doador precisa perder aquele dia, o patrão não quer liberar, ou às vezes vai descontar de salário, e aí a pessoa acaba não doando. Então, assim, nós temos grandes empresas em Três Pontas e talvez o apoio delas seria um ponto, um pilar para a gente conseguir mais doadores também, né? Motivar os seus colaboradores a doarem, né? Fazerem projetos. O Moacir, há um tempo atrás, eles conseguiram lotar, acho que uma van, foi isso, uma van. Interessante isso. Para doar. Então, assim, iniciativas desse jeito, desse modo, vão nos agregar e vão nos ajudar. Comentem sobre isso também, por favor. Quero ouvir vocês. Tem também, tem muita gente que tem receio de fazer a doação por medo, às vezes uma gripe, um Covid, tem as pessoas que têm a pressão alta, cirurgias, tudo isso leva a pessoa a questionar e saber se realmente eles podem estar fazendo a doação ou não. E eu acho que muitas vezes, né, complementando a fala das meninas, a falta de informação, né? Ter medo, acha que dói, a retirada do sangue para a doação se pode comprometer a saúde do doador, né? Então, são todos esses tabus que podem sim impactar, né, na captação de novos doadores. A gente está numa região que o Hemocentro mais próximo está em aproximadamente 30 minutos daqui, né? Então, esse também é um ponto, a pessoa precisa se deslocar para uma outra cidade, mas a gente reforça a importância né, da doação de sangue para a reserva do banco também, né? Não só no momento que um familiar, um conhecido necessita, mas para a gente ter uma reserva no próprio Hemocentro para atender com mais agilidade toda a população que necessita daquele tipo de atendimento. Gente, está só começando. Olha que interessantíssimo o nosso tema do programa de hoje. Deixa eu aproveitar e já te convidar para fazer parte. Puxa a cadeira, sente-se com a gente. Venha debater, discutir, tirar dúvidas e enriquecer o nosso papo sobre banco de sangue, que é um tema sempre muito importante, necessário de se falar, de se abrir o leque, para que essa informação possa chegar em mais lares, em mais famílias, em mais pessoas, porque é aquele trabalho de formiguinha que vai acabando lá no final, surtindo um efeito necessário. Eu tenho várias perguntas e às vezes farei de forma aleatória, não seguindo uma ordem cronológica, mas dependendo das respostas de vocês. Depois disso tudo que vocês falaram, me surgiu curiosidade em relação às necessidades de tipo sanguíneo. Eu queria que vocês explicassem isso. E também, na mesma resposta de vocês, se entre homens e mulheres, quem doa mais com mais frequência e quem é um pouco mais fugitivo dos bancos de sangue? Sobre as tipagens sanguíneas, todos os sangue faz falta, todos eles, todos os tipos. A gente sempre está pedindo todos os tipos, porém, o O negativo é o mais difícil de ser encontrado, porque ele é doador universal. Se ele precisar, ele só pode receber dele mesmo. Pois é. Porém, a gente pede todos os tipos de sangue, sem restrição nenhuma. Agora, sobre qual foi a outra pergunta? Em relação a homens e mulheres. Homens e mulheres. Na minha opinião,
tem mais mulheres na doação de sangue. Era de se esperar. Apesar de que os homens podem doar mais vezes durante o ano. Homem pode doar 4 vezes ao ano, mulher 3. Que interessante, explica isso por quê? É porque, por exemplo, o volume sanguíneo a gente repõe no mesmo dia. Ele é rápido, você perde, mas já recupera no mesmo dia. Porém, a mulher, pela questão hormonal dela, ela leva mais tempo para repor algumas vitaminas. Então, por isso, ela precisa doar com uma extensão um pouco maior. Então, cerca de 3, se ela doar frequente, sem faltar, aí são 3 vezes no ano que ela doa. Até porque a mulher tem um ciclo menstrual, Sim. então é mais por isso também. Existe uma idade padrão ou mais comum das pessoas doarem sangue? A faixa etária que mais procura os bancos? Eu acho que acredito que seja na média dos 30, 31. Dos 30 para cima. Adultos Porque os jovens, né? Os jovens, apesar de que a gente está encontrando bastante jovens que já estão querendo doar, inclusive menores de idade, pedem para o pai assinar a autorização e vão doar. Mas eu acredito que seja dos 30 para cima. Dos 30 até os 40, mais ou menos, é os que mais vão. Mas não existe nenhum tipo de restrição para alguém que queira doar sangue, caso tenha, por exemplo, idade avançada. Existe? Se ele já doou antes, ele consegue doar até os 69 anos. Mas tem que ser doado. Mas tem Entendi. também aqueles que têm aos 60 anos, se quiser fazer a primeira doação também pode. Até 60 anos pode Isso, fazer a primeira pode. doação. Pode. E aí tem questão de peso, né? De outras doenças, Isso. né? Uhum. Algumas restrições aí que precisam ser levadas em consideração caso a caso, não só puramente a idade. São vários fatores, né, gente, São vários fatores. que levam ou que tiram momentaneamente o indivíduo da cadeira de doador num banco de sangue. Eu falei em off para elas aqui, gente, eu sempre fui doador de sangue, mas como eu sou geminiano, né, pouco exagerado, tudo meu é pouco, e eu tenho poucas tatuagens, né, 79, dá para fazer um gibi. Às vezes eu não conseguia encontrar um tempo hábil, não da minha parte, uma liberação transcorrido o tempo que eu fiz a tatuagem para que eu pudesse voltar a ser doador, já que quando se aproximava a data, eu já ia lá e já fazia uma outra tatuagem. Mas eu vou voltar. Expliquem para quem está nos acompanhando essa questão dessa relação de tatuagem com a doação de sangue. Assim, são vários fatores. Por exemplo, as tatuagens levam até 1 ano para depois você fazer a doação de sangue. Sim. Quem gosta de piercing é 6 Também. meses. Cirurgias, pequeno porte, 3 meses. De médio a maior porte, 1 ano, no caso, né? Mas aí cada caso é um caso. A gente tem que levar em consideração o que cada um faz para a gente poder estudar e passar a informação certinha para cada doador. E eu acho importante, só complementando, Roger, que muitos desses casos são temporários, né? Você Sim. fica ali com esse, digamos, esse impedimento, né, Sim. para ser um doador por um tempo determinado. Passado esse tempo de segurança, você pode voltar normalmente à frequência e regularidade de doações de sangue. Eu acho que isso é importante também a gente trazer, né? Sim. Você trouxe aí a questão da tatuagem, encontrar janela aí, né, entre uma e outra para conseguir fazer essas doações que o Banco de Sangue agradece. Eu brinco que no meu caso não é uma casa, é um presídio, não tem nenhuma janela, não dá para encontrar um espaço. Além da questão das tatuagens, tem uma pergunta interessante chegando aqui. Tamiri Silva Fonseca, para você que está em casa e quiser mandar pergunta, viu, gente? Também fique à vontade, tá? Medicamentos também impedem a doação? Quais seriam esses medicamentos? A gente está usando muito a palavra depende, mas vamos ter que usar de novo a palavra depende. Depende das medicações, depende do quadro clínico daquele doador, porque tem alguns medicamentos que
dependendo do quadro clínico do doador, não pode, impede. Como, por exemplo, se ele tiver pressão alta, mas estiver controlado, ele pode doar. Então, tudo é avaliado, o medicamento e o quadro daquele doador. Aí, o que acontece? Quando a gente faz o pré-cadastro, temos as captadoras, né? Que é a Lúcia, que está aqui com a gente, a Gaiana, que está em casa. Vão fazer alguns questionários, vão perguntar quais medicamentos que faz uso. Aí a pessoa relata esses medicamentos e a Lúcia e a Glenda vão avaliar se aquela pessoa pode ou não doar, dependendo do medicamento. Vários medicamentos que as pessoas nunca tentaram doar, né? Ah, porque eu faço uso de tal medicamento. E às vezes podia. Então é só uma questão de mandar, a gente orienta e aí a gente fala se a pessoa pode ou não doar. Uma outra dúvida que eu tenho também é com relação a gestantes e lactentes. Como é que seria isso? Não pode doar de jeito nenhum. Se tiver suspeita de gravidez, não pode, porque quando você retira aquele sangue, quando você tá grávida, né? O seu corpo precisa de todo o sangue, precisa bombear o máximo de sangue para aquele feto. Então, isso agrava e corre até risco de aborto se a pessoa estiver grávida e doar sangue. Então, em hipótese alguma, se a pessoa tiver um pouco de desconfiança, inclusive eu acho interessante que uma vez eu queria muito doar, nunca tinha doado. E tinha uma captação aqui em Três Pontas, na Unimed. Não sei se eu já contei isso pra vocês, mas aí eu cheguei No hospital da Unimed lá em cima. isso, Sim, pra doar. sim, E aí fizeram eu uma cheguei campanha lá, bacaníssima lá. foi eu e o meu marido, pus ele no negócio também. Falei, vamos lá doar, porque é Eu já reparei quem importante. manda na sua casa. Ah, depende. Mas aí chegou lá, a gente passa pela triagem, e nessa triagem a mulher perguntou: você tá tomando algum método contraceptivo? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim: tem alguma chance de você tá grávida? Eu falei, não. E aí ela pegou firme e falou assim: olha, eu tô preocupada com você, mas também tô preocupada com o feto que pode estar dentro da sua barriga. Você tem certeza que não tá grávida? Eu peguei e falei assim, não, então tá, você pode doar. Só que aí, sabe quando você fica com aquele Sim, agonia. receio? Sim. Falei, eu acho que eu vou recusar. Eu recusei e uma semana depois descobri que tava grávida. Caramba! Então assim, tem uma leve desconfiança que tá grávida, não doa de jeito nenhum. Amamentando tem que esperar a pausa da amamentação. Depois que você termina de amamentar, depois de 1 ano você pode doar. Mas aí me surgiu uma curiosidade. Nesse questionário, nesses questionamentos, não seria também fundamental, necessário, que se perguntasse: olha, como é o seu ciclo menstrual? Você costuma atrasar? Não, não atrasa. Tá tudo certinho, os dias estão bacana. Isso não é questionado? É questionado em relação a... Normalmente a data da última menstruação. Questiona-se isso. Sim, porque aí você tem E se uma... tem Perfeito. possibilidade de estar grávida. Ela foi bem clara. Você tem possibilidade? Eu falei, não. E aí depois eu recuei. Então eles perguntam com firmeza, porque infelizmente, né, você vai estar correndo um risco de vida daquele bebê. Então você Sim. precisa ser honesto nas perguntas, né? Até porque quando a gente vai conversar com os doadores, quando é mulher, pelo menos os meus doadores, eu sempre pergunto: tem a possibilidade de estar grávida? Tá? Como que tá o ciclo? Tá tudo certinho? Justamente por conta da história da Lívia, porque até Pode então a acontecer. gente não sabia. Caramba. Depois que ela comentou com a gente, que eu já comecei a colocar nos meus questionários para perguntar para cada doador que me liga. E eu acho importante frisar, Roger, dessa transparência, né, na entrevista, na Exato. conversa. Muitas vezes a pessoa está com tanta vontade mesmo de doar, né, o seu tempo, o seu sangue para outra pessoa, mas é importante que ela esteja bem em primeiro lugar, né, porque o doador Sim. primeiro colocar a máscara na gente para depois salvar o outro. Claro. Né? Então, isso é muito importante, estar em plena saúde para que seja possível ajudar não só uma, como a gente falou um pouco antes de entrarmos no ao vivo, até 4 pessoas, né, com uma bolsa de sangue. E por doação, eu chego lá para fazer uma doação agora. Eu só posso doar uma bolsa por dia ou por vez? Ou se eu quiser fazer 2 doações simultâneas, isso é possível? Como é que funciona isso? Não, porque Não. precisa do intervalo.
Você precisa se recuperar, né? De qual intervalo? De um dia? Não, de homem 4, não, homem 3 e mulheres 4. 3 meses Até porque o e volume mulher que você 4. tira na doação de sangue, ele varia de 4, como é que é? 4,5 Não, ml, 450 né? ml a 550. É praticamente meio litro de Isso. sangue que retira por bolsa. Isso. E o interessante que vocês me contaram é que o organismo recupera isso em menos de 24 horas. É isso? Exato. O volume sanguíneo. Volume, O né? volume sanguíneo. Agora, digamos, a recuperação plena de 3 a 4 meses. Por uma questão de segurança, né? Perfeito. Imagina você retirar 500 ml de sangue durante uma semana. Sim, Você vai ser o paciente do outro lado. com certeza. Né? Senão o seu organismo não repõe esse volume e todas as vitaminas, todas as substâncias que o sangue possui em tão pouco tempo. Então é por isso que você tem todo esse critério de mulheres 3 vezes ao ano, homens 4 vezes ao ano e todas as outras questões que a gente trouxe aqui aos poucos. Justamente para a gente ter a segurança para o doador, não só para quem vai possivelmente receber esse sangue, mas para quem está tendo esse ato de altruísmo de fazer a doação do seu sangue para outra pessoa que ele nem sabe muitas vezes quem é. Excelente. Hernani e Leandro Silva, parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês. Bacana demais. Bacana a participação de vocês, tá, gente? E deixa eu lembrar aqui uma coisa importante que eu sempre falo. Nosso programa ao vivo tem uma audiência enorme, graças a Deus, ainda mais agora com multitransmissão. E lembrar que às 9 horas hoje nós temos dose dupla, um segundo programa com multitransmissão na Sentinela FM, no Correio do Sul, do Correio Três Pontano também. Lembrei do Correio do Sul porque eu trabalhei lá também. E a gente vai falar de um tema muito importante, que é recursos de multa. A gente vai estar aqui com o advogado, o doutor Luiz, para poder falar sobre essa questão de recursos de multa. O trânsito no Brasil está complicado. E aí agora eu falo não apenas como jornalista, mas também como instrutor de trânsito credenciado pelo Detran de Minas e de São Paulo. A gente vive uma Índia aqui em Três Pontas, né? Só que lá eles, não sei explicar como, naquela Babilônia, naquela loucura, eles não se acidentam. Aqui, por muito menos, meus amigos e minhas amigas, a coisa é complicada demais. Então é um tema importante também, assim como esse de hoje. Ué, Roger, mas por que 2 programas hoje? Semana passada não tivemos, em decorrência da euforia, da comemoração. Galerinha exagerou um pouquinho na manguaça e aí, né? Não teríamos audiência, né, gente? Tava todo mundo mamado comemorando a seleção brasileira. Aí hoje a gente está nesse clima meio fúnebre, né? Mas, enfim, daqui 4 anos tem mais. E aí eu aproveito só a deixa, o gancho, como sugestão, né, gente? Quem sou eu para querer ditar algum tipo de comportamento coletivo? Mas a beleza do patriotismo é você não ser torcedor de 4 em 4 anos, tá? É você ter orgulho de vestir o verde e amarelo todos os dias da sua vida. Usar a bandeira lá na janelinha, todos os dias. Os Yankees lá, eles fazem isso. Os americanos fazem isso. Eles veneram todos os dias as cores da bandeira. Infelizmente, aqui no Brasil, a coisa degringolou. A começar que eu sou de uma época que a gente, na hora do recreio, na hora que entrava na escola, a gente cantava o hino nacional brasileiro. Hoje isso se perdeu. E aí a gente perdeu o patriotismo, a gente perdeu um pouco da essência e da importância dos nossos símbolos pátrios. Tamires Silva Fonseca. Tem algum preparo antes da doação, tipo um dia antes? E no dia da doação, deve estar em jejum? Ótima pergunta. Obrigado, Tamires. Eu falo? Antes da doação de sangue, né? Não ingerir bebida alcoólica, né? Fumar. Mas esse antes, quanto tempo? 24 horas 24 antes. horas. E depois também.
Ah, depois também? É, porque o corpo precisa recuperar. Infelizmente, quem gosta da cervejinha vai ter que segurar. Maneirado. É, O mas corpo é vai por uma sentir boa mais. causa. Sim. Tá vendo, É, galera? Vocês vão ficar 24 horas aí sóbrio. ué, uma desintoxicação. Sim. Em relação Você falou a de cigarro também? cigarro, uma É, hora antes, antes, de uma hora antes não pode e nem depois. Depois. Isso. Uma Tá. hora. E aí já me deu gancho para uma outra linkando isso que vocês falaram. Cigarro, 1 hora. Nos questionamentos, no questionário que vocês fazem, certamente vocês perguntam se a pessoa é usuária de algum tipo de droga. Caso a pessoa assuma que seja, não, eu apenas uso cannabis com meios recreativos. E aí? Aí ela não pode doar, infelizmente. Drogas ilícitas. Felizmente, né? Felizmente. Felizmente. Droga é uma droga. Infelizmente. É. Droga. Agora, em relação a jejum, é uma coisa que muita gente acaba confundindo, porque quando vai fazer exame, né, geralmente fala 12 horas de jejum para você fazer o exame. Agora, para doar, é o oposto. Você precisa estar bem alimentado e ter dormido no mínimo 8 horas, descansado, com sono gostoso, completo, revigorado, bebido bastante água, ingerir bastante água após a doação para ajudar na recuperação e alimentar bem antes, durante e depois também. Uma alimentação mais saudável, sem frituras, né? Aí vai optar por aquela alimentação mais leve, aquela dietinha, né? Quando eu doava sangue e eu fiz isso muitas vezes, eu lembro que tinha uma galera que comentava assim no saguão: tem um lanchinho no final e o lanchinho Tem. maravilhoso, ainda tem? Tem. Existe Tem o lanche pré-lanche antes. e o pós-lanche. Tem o lanche antes? Tem o pré. Tá E- vendo, e gente? acho que um Inovação na ponto minha impor- época não tinha. Um ponto importante também que após a doação de sangue, evitar atividade física intensa, né? Porque você tá naquele período que você tirou ali uma Vai bolsa, doar 500 sangue, vai pro ml, CrossFit ainda. vai fazer a corrida, tem que esperar um pouquinho, Tem né? outro também, as pessoas que vão em carro particular, motorista, por exemplo, se ele fizer a doação, ele não pode dirigir. Depois, para ele fazer de volta o retorno, ele tem que ter no mínimo 2 horas descansado, para depois ele pegar o volante. Pessoas com algum tipo de objeto, utensílio, não é a palavra correta. A pessoa colocou um marca-passo, a pessoa tem algum metal no corpo por algum motivo. Atrapalha de alguma forma? Tem alguma relação? O marca-passo, eu acho que depende muito do quadro clínico. Porque se tá com marca-passo, ele tem problema cardíaco, aí Sim. tem que avaliar. Mas não pelo marca-passo, mas pela condição clínica do Isso. doador, né? Perfeito. Menores podem doar? com autorização dos pais. E como é essa autorização? A partir de 16 anos, na verdade. Aí vem um documento pronto. Pega nos bancos de sangue. A gente sempre tem autorização. Tá, mas vamos supor, eu sou pai, eu tenho uma filha menor de idade e eu vou doar amanhã e eu levo minha filha junto comigo e eu não avisei nada previamente, não assinei papel nenhum. Eu posso chegar lá com ela e incluí-la nessa doação? Eu acredito que pode. Porém, vai ter que ter assinatura. Você tem que Perfeito. assinar Vai por assinar um ela. documento lá na hora, um termo lá na hora. Isso. E para menores de idade, a partir de 16 anos. Abaixo de 16, não. Não. E tem que pesar de 50 quilos para cima. Menos que 50 não faz doação. Tá vendo, gente, como é que é legal essa coisa que eu falo? E eu falei para as meninas aqui, para as convidadas de hoje. Pauta, gente, é um negócio horrível que engessa o jornalista. Olha o gancho que elas me deram aqui para mais uma pergunta. Aparentemente, pode se formular algumas perguntas tolas, mas eu tenho certeza que as pessoas também têm dúvida em casa. Vocês falaram de peso mínimo. Existe um peso máximo? Por exemplo, uma pessoa com obesidade mórbida, mas se ela tiver... É complicado falar que alguém com
obesidade mórbida está com a saúde em dia. Exato. Mas alguém muito acima do peso, vai grau 1, grau 2 de obesidade, pode ser doador? Aqui em Três Pontas já teve um doador assim. É? E ele conseguiu fazer a doação. Mas a saúde dele estava ótima, ele não tinha nenhum problema de saúde. Aí sim ele pôde fazer a doação. Gente, tá bacana demais. Eu vou fazer só uma pausinha aqui rapidinho para as nossas convidadas tomarem uma aguinha. Deixa eu colocar aqui na tela, no projetor, no telaço de novo aqui, para gente privilegiar os nossos apoiadores, os nossos anunciantes, aqueles que nos ajudam a formatar, a fazer esse programa. Enquanto isso, elas vão tomando uma aguinha. E eu lembro que daqui a pouquinho nós temos mais uma outra pauta importante, como eu disse, tá? Deixa eu tirar aqui agora, deixa eu minimizar, já deu para a gente ver aqui no telaço, e deixa aqui na câmera 3 eu trazer os nossos apoiadores rapidinho. Lembrar que esse programa, o nosso Pô de Café Podcast, tem um oferecimento de Cocatrel, a cooperativa dos cafeicultores da zona de Três Pontas, 65 anos de confiança e de credibilidade. Deixa eu falar dele, o meu parceiraço de 30 e tantos anos de jornalismo, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, médico cardiologista, clínica médica, cardiologia, eletrocardiograma, 99841-3363. Vou trazer para vocês agora a minha médica, e não é uma exclusividade, ela é só do Roger. Não, ela é de muita gente, mas é minha também, foi da minha mãe que já está no céu e infelizmente perdeu a batalha aí para a hemodiálise e para os problemas renais, mas enquanto esteve sob os cuidados da doutora Carla e do doutor Gabriel, fantásticos. Gente, doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista, clínica médica, hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal. Ai, Jesus, isso dói, viu, gente? Eu falo como PhD, eu entendo mais do que qualquer nefrologista, porque eu tenho pedras incontáveis nos 2 rins, já foram 3 cirurgias. Se cuide, tá? Não abuse tanto do sal. Não faça como o menininho Roger lá em São Paulo, sentava na sarjeta, na guia, no meio-fio, na calçada. Coca-Cola de 2 litros e fandangos, cheetos, cebolitos, aquele isopor da Elma Chips e nada de água. Resultado, pedras, muitas pedras. E aí depois o bicho pega. Uma dicasinha, enquanto eu falo dela, faça frequentemente aí a medição da sua creatinina. Isso é fundamental para que você saiba como é que está o funcionamento do seu rim, tá? Além disso, também hemodiálise e também transplante renal. Clinova Medicina Especializada, 3661-3261. Marque aí a sua consulta, o seu horário. Eu vou cometer uma inconfidência de contar para vocês, gente, que antes de começar o programa, as meninas falaram assim para mim: Roger, que horas vai abrir o Galvão Restaurante amanhã para a gente poder almoçar, que a gente já chegou aqui no programa com fome, não deu tempo de jantar, mas pelo menos o almoço amanhã tá garantido lá no Galvão Restaurante, você sabe, delivery, rapidíssimo, você acabou de ligar, já chega em casa, não dá tempo nem de você bater o telefone, aquele telefone antigo, lembra? Pois é. E além disso, gente, o churrasco é maravilhoso. Tempero mineiro, culinária maravilhosa, vale a pena, tá? Eu recomendo o Galvão Restaurante. Mas, diferente das nossas 3 convidadas, que são muito educadas, se você for desesperado, faminto, esfomeado, como Roger Campos, você não vai esperar amanhã. Você vai ligar agora no Bacon Zé, lá no meu amigo Taylor, que está de casa nova, tá muito bacana, e você vai pedir o seu artesanal, o seu tradicional, o seu sanduíche maravilhoso, são várias opções. Eu amo o bacon egg de costela, essa hora, hein? Jesus, Maria, José e o Camelo, é bom demais. Anote aí, 999487777, 999487777. Deixa eu falar também, para você que vai fazer a sua festa, o seu evento, final do ano tem mais um encontro de motociclistas aqui em Três Pontas que estaremos organizando. Eu estarei na organização junto com outras tantas pessoas. Vem aí mais um grande encontro, tá? E tudo que você vai fazer de festa e precisar de som e iluminação,
casamento, batizado, aniversário, você vai exportar a sua sogra lá para Dubai, você pode fazer uma festa e aí você vai contratar a MS Sonorização e Iluminação. Matheus Santos, 998360924. Deixa eu falar do nosso penúltimo aqui para voltarmos para o programa. Gente, esse é o famoso toque de Midas. Mágico. É o CEO Gustavo Faria. Rapaz, na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ainda te ajudamos na tomada das melhores decisões. Isso é Gestão AgroSoluções. Muitas empresas estavam quebrando, ruins das pernas, e aí contrataram Gestão AgroSoluções, Gustavo Faria. Saiu da água, foi para o vinho. Toque de Midas, toque de mágico. E aí estão prosperando. Faça o mesmo, entre em contato com a Gestão AgroSoluções. E para fechar o nosso bloco, deixa eu trazer aqui, afinal de contas, estamos no ar através de uma internet competente. Se a gente tem internet competente, a gente tem ConectaNet. E se você tem ConectaNet, você pode ter TV Conecta, canais por streaming, uma programação amplamente variada para que você realmente tenha acesso a muitos canais e você saia daquela mesmice doutrinadora. Sabe aqueles canais que querem te doutrinar ou para a esquerda ou para a direita e você acaba não tendo a livre escolha? Pois é, a teoria funcionalista da comunicação caiu por terra. Quem manda é você. Ah, você não gosta do canal X? Você quer mandar o canal X lá para Dubai também, junto com a sogra? Você pode mandar. Você hoje, através do controle remoto, você manda, né? Você quer, por exemplo, lá em casa, eu desliguei a Globo. Ótimo. Você tem outras tantas opções. Você pode ter outras opções também com outros canais, tá, gente? Nada contra a Globo, tá? Aliás, tudo contra a Globo. Vamos voltar aqui para o nosso programa, para o nosso segundo bloco. Tem mais uma mensagem aqui. Hernani Leandro Silva, mais uma pergunta interessante. Muito obrigado. Vocês ajudam a gente a construir o programa, tá? Quem tem pressão alta pode doar? Sim, pode. Até porque eu tenho pressão alta e eu consegui fazer doação. No dia da doação aqui em Três Pontas, eu não ia doar por conta da minha pressão. Só que quando eu fui questionada lá no centro que a gente fez a doação, eu falei para os médicos lá que eu tinha minha pressão alta, então não poderia fazer a doação. Eles olharam para mim e falaram, mas por que você não pode fazer a doação? Só por causa da pressão alta? Qual remédio você toma? Eu falei o nome da minha medicação, eles mediram a minha pressão e ela estava 14/8. E mesmo assim eu consegui fazer a doação, porque eu estava tomando a minha medicação certa e eu não tinha problema nenhum de doença. Então, só a pressão que me atrapalhava e que não atrapalhou no dia. Vocês sabem me responder se no ato da doação de sangue, claro que a pessoa seguindo os cuidados, as dicas que vocês passam, pode haver um pico de queda ou de elevação de pressão por conta do processo da doação em si? Pode, tem muito paciente que depois da doação ele passa mal. Então, por isso que depois da doação a gente vai pro pós-lanche e ainda fica aguardando alguns minutos para poder ver se aquela pessoa vai ter algum mal-estar. Esse passar mal geralmente é queda de pressão? A maioria A maioria. A sim. maioria. Não só Mas tem após a todo um- doação, mas durante também pode ser Pode que aconteça também. da pessoa passar mal, sim. E quando durante a doação é suspensa na hora. Aí tem todos os médicos, todo mundo da equipe para estar fazendo como que eu falo? O apoio O é atendimento do paciente. tanto Isso. durante o processo de doação quanto depois. Então, tem técnicos, né, enfermeiros, médicos, tudo para poder assessorar aquele doador. Mas para as pessoas nesse ficarem momento. bem tranquilas em casa, é um processo absolutamente simples, seguro Rápido. e altamente recomendado. E rápido também. Rápido. Durante a doação, enquanto você está lá fazendo a doação, ela leva em torno de 8 a 15 minutos para você fazer a doação. Caramba, é muito rápido.
É muito rápido. Gasta muito mais rápido. tempo na entrevista do que para doar. É verdade. De verdade, gasta mais tempo Se você for na contar, entrevista do se que para você for doar. contar, a partir do momento que você chega dentro do Hemocentro para fazer a doação, são 40 minutos. E dentro desses 40 minutos, só 15 minutos você gasta para fazer a doação. O restante é tudo sobre as questões que eles vão perguntar, os questionários que eles vão fazer para cada doador. Homens com aqueles braços musculosos, com aquelas veias grandes, assim, gastam até menos tempo, né? Tem que motivar os homens a doarem. Tem muito homem que fica com receio, né? Então, assim, vamos lá, homens, vamos Mas eu ajudar. acho que esse é um tabu realmente, principalmente para quem nunca doou. Né? Ah, vai doer, vai demorar, como que será? Se eu vou passar mal. É um processo muito tranquilo. E a gente precisa de muitas pessoas doando. Perfeito, Né? perfeito. Porque se nós 3 aqui pudermos doar 3 vezes no ano, você 4 vezes, nós temos muito pouco para atender Sim. todo mundo que realmente precisa para suprir o estoque do banco de sangue, né, dos hemocentros, e para que a gente receba essas reposições também. Então, de fato, é um procedimento muito seguro, supervisionado o tempo inteiro que você está dentro do Perfeito. hemocentro, né? Então, caso aconteça alguma queda de pressão, algum mal-estar daquele doador, ele vai ser prontamente atendido. E isso não é comum, isso pode acontecer, mas não é rotineiro. E também não é rotineiro uma situação dessa de um desconforto momentâneo se agravar. Né? Não, não. São coisas ali normais mesmo. De repente a pessoa está em casa muito atribulada, fica horas sem comer, tem uma queda de glicemia ali, alguma coisa, não especificamente por conta do processo de doação. Eu tenho certeza que uma das suas 79 tatuagens dói mais do que fazer uma doação de sangue. Dói muito mais, gente, pelo amor de Deus. Tatuagem dói muito mais e dependendo do lugar ainda dói o dobro, dói o triplo. E eu já vi gente desmaiando para fazer tatuagem, enfim. Aconteceu um caso engraçado uma vez que eu fui doar sangue, não lembro se foi em Varginha, onde foi. E a pessoa muito educada, na hora que foi colher o sangue, falou assim: tudo bem, tranquilo, você não tem medo de agulha? Não, não tem. Tenho medo zero de agulha, até porque eu já fui perfurado praticamente no corpo inteiro com tanta tatuagem, com piercing também. Enfim, voltarei a fazer doação. Meninas, para a gente poder encerrar esse bate-papo fantástico e informativo e que vai repercutir ainda muito mais na versão gravada, curiosamente, Nostradamus não me deu a resposta. Eu não sei explicar por que cargas d'água a versão gravada quadruplica a nossa audiência. Eu amo fazer o ao vivo. Eu acredito que seja pelo conforto. Ah, não, eu vou assistir o Roger lá na hora que eu estiver em casa, tranquilinho, lá no meu sofá, na minha cama. Ou então, para eu não ficar vendo o cover do Jô Soares lá, eu vou estar lavando roupa lá, eu vou ficar só ouvindo, e aí a pessoa escolhe o horário. Por isso que às vezes, ou quase sempre, a audiência aumenta muito. Lívia, considerações finais e as mensagens mais importantes, tudo aquilo que a gente ainda não falou que precisamos falar no programa de hoje. Eu gosto sempre de fechar com a frase que muitas das vezes a gente acha que está doando sangue, salvando aquele paciente. Realmente a gente vai salvar. Mas eu gosto de dizer que, além disso, quando a gente se torna um doador de sangue, a gente traz esperança, que é uma palavra que tem se tornado muito raro. Pessoas que estão dispostas a trazer esperança para outra pessoa. E como eu sempre digo, não é só aquele doador que está sendo salvo, aquele paciente que está sendo salvo, mas também a família dele, os amigos, os vizinhos que estão aflitos, porque quando a gente tem alguém que a gente ama, sofrendo e precisando de uma doação, não é só aquele paciente que está sofrendo, mas é todo um agregado. São pessoas em volta daquela pessoa que também sofrem. Então, que as pessoas possam se conscientizar, doar sangue frequentemente, para poder salvar vidas. A gente está aqui para salvar. O nosso trabalho não é nada comparado ao do doador. A gente não consegue fazer nada se aquele doador não se dispor a doar o seu sangue, doar o seu tempo para poder salvar essas vidas que a gente salva.
Perfeito. Lúcia, complementa, por favor. Eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo algumas perguntas e a gente está à disposição lá no Banco de Sangue para qualquer pergunta, qualquer dúvida que qualquer doador tiver. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer informação, a gente está lá para a gente tentar ajudar e aumentar cada vez mais os nossos doadores. Andressa, por favor. Roger, agradeço muito né, a abertura desse espaço para a gente trazer esse tema tão importante. Eu reforço o apelo para a gente encher os hemocentros com os doadores, para a gente reforçar os estoques, reforçar o estoque aqui do nosso Banco de Sangue em Três Pontas. Com frequência a gente organiza aí multirões, né, para levar os doadores até os hemocentros, Varginha ou Poços de Caldas, mas individualmente cada um também pode fazer essa doação, não necessariamente precisa guardar, né, esse movimento nosso. Então é muito importante que a gente some forças, né? A gente faça esse trabalho em conjunto, levando os doadores, né, em vans, ônibus, que seja, mas que cada um individualmente coloque aí 3, 4 pessoas no carro e que também nos some forças com a gente para a gente manter esses estoques lá em cima. Obrigada. Gente, perfeitíssimo. Eu estou agradecendo aqui as meninas pela participação, mas me surgiram outras tantas perguntas. E inclusive, temos mais mensagens aqui, e isso é muito bom. Danilo Oliveira, dileto amigo e jornalista, felicito pela notícia da implantação do banco de sangue. Na verdade, não é nem a implantação, já tem aqui há bastante tempo e está atuando de uma maneira bem profissional e bem necessária e competente no sentido de que as pessoas conheçam esse trabalho e literalmente estendam a mão para que, com esse braço estendido, elas possam tirar aí um pouquinho do seu sangue para salvar outras tantas vidas. Acho que é Tálipes o nome, é isso? É meu marido. Muito bem. Tálipes Henrique, parabéns, meninas. Jaime Borges, doar é salvar vidas. Eu tenho algumas perguntas finais. Vocês podem responder aí como vocês quiserem. Existe um prazo de validade para o sangue que foi coletado pelo banco para poder ser usado? Sangue tem validade? Tem. Tem validade e ele é um material, né, que não tem substituição. Porque hoje em dia, com a tecnologia, né, a gente consegue formular tudo, né? Inventam remédios, medicamentos diversos. Agora, o sangue, não existe nada que possa substituir. Se você precisa de sangue, precisa ser o sangue. Tá, outra dúvida é que a gente falou em off. Como foi, na opinião de vocês, embora a gente tenha notícias de que vocês passam dificuldades constantes, frequentes, com estoques muito baixos, é uma coisa que vocês convivem praticamente todos os meses do ano, mas como foi para vocês conviver com duas realidades? Possivelmente vocês não atuavam nessa área na explosão da AIDS no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas temos a informação de que ainda são muitos casos crescentes de pessoas HIV positivo. Saber se, por conta disso, vocês notam que as pessoas têm um pouco de receio e também seria um fator de impedir as pessoas de doarem sangue, e como vocês conviveram com a questão da pandemia, a maior da nossa história. Acho que a Lúcia vai ter mais propriedade, porque eu ainda... Sobre o HIV, realmente, as pessoas que têm não podem fazer a doação. Mas, na pandemia, a gente passou por um momento muito difícil lá no hospital. Teve dias, da gente ter 2 bolsas de sangue no banco de sangue. Caramba! Então, nesse tempo, a gente teve que suspender cirurgias, que apesar de não estar fazendo direto, mas algumas na urgência faziam,
Então, a gente não tinha a quantidade de sangue necessária no banco de sangue para estar fazendo as cirurgias. E o que acontece? Por que isso? Na pandemia, quem doava o sangue geralmente era quem morava ou quem estava mais próximo dos hemocentros, que iam nos carros particulares fazer as doações. Chegando lá, eles ficavam longe um do outro, até por conta da segurança. Sim. E nós aqui não tínhamos como mandar vans ou ônibus, no caso, de pessoas para fazer a doação por conta de aglomeração, que não podia ter. Então, ninguém podia ter contato um com o outro. Então, não tinha como mandar essas pessoas para fazer a doação. Então, a gente ficou um bom tempo com o estoque muito baixo. Eu mesma, quando eu teve cirurgia, eu mesma tive que chegar perto de médico e pedir para eles não realizar a cirurgia naquele dia, porque eu não tinha sangue, Caramba. caso a pessoa precisasse, durante a cirurgia, ser transfundida. Então, assim, foi um tempo muito difícil, mas a gente conseguiu vencer. Gente, que história, que dificuldade. E quando a gente fala de doação de sangue, qual o percentual? A maioria é para atender acidentados? Digamos que para cada vez que vocês são solicitadas para que esse sangue possa salvar alguma vida. Na maioria dos casos, é para alguém que sofreu algum acidente? O acidente ele acontece normalmente em períodos mais característicos, né? Então, alguns eventos, alguns feriados, aumenta o número de acidentes, Sim. né? Copa do Mundo, Sim. né? Então, isso tudo tende a ter mais acidentes. Que, inclusive, igual vai ser comentado sobre o trânsito, né? Sim. Tá tendo muitos acidentes aqui Sim. em Três Pontos, né? E a gente sofre com isso Sim. porque tem uma demanda maior. Mas a grande maioria dos casos geralmente são de doenças como anemia, né? Cirurgias, doenças digestivas, de sangramento digestivo, coisas nesse sentido. Eu lembro da figura do Betinho, do Herbert de Souza, que criou o programa Fome Zero no Brasil. O Betinho deveria ter uma estátua pública em praça pública em cada estado brasileiro. Pouca gente sabe quem é. Pesquise na internet, dá um Google aí para saber quem foi Herbert de Souza. E ele era hemofílico, ele sofria muito. Nós temos muitas pessoas nessa situação aqui em Três Pontas? Não sei te precisar, né? Mas são pessoas que requerem um cuidado especial. E acho que um ponto importante da gente reforçar, Roger, não só você trouxe a questão do acidente, Sim. né? Quando um paciente entra numa situação emergencial pelo pronto-socorro, o sangue que se a gente não tem tempo de fazer todas as testagens, o sangue que pode atender ele com segurança é o O negativo, que é o mais difícil da gente ter em estoque. Então, acho que esse é mais um ponto, né? Até mudando um pouquinho aí, voltando um pouco, né? No que a Lúcia trouxe, no que você trouxe também. Então, esse ponto é extremamente importante da gente reforçar, porque a gente precisa realmente reabastecer os estoques para ter segurança para atender todos esses casos que, porventura, venham a aparecer para a gente. E a Lúcia disse, gente, numa das respostas dela agora há pouco, que no auge da pandemia chegou a ter um momento lá com apenas 2 bolsas de sangue. Exato. Certamente foi a menor quantidade que você já se deparou. No estoque, a gente tínhamos uma O negativo, porque nenhum banco de sangue pode ficar sem O negativo em reserva, e uma O positivo. Então, assim, é muito importante a doação de sangue. Até porque, como já foi falado, mas vamos repetir. Um acidentado que chega, que dá entrada no PAN, que está perdendo, vamos supor que ele perdeu um membro. A primeira coisa que o médico pede é uma bolsa de sangue. E qual que é a bolsa de sangue?
O negativo, porque não dá tempo para você salvar essa vida, não dá tempo de você fazer teste nenhum. Então, você simplesmente pega a bolsa O negativo e entrega nas mãos dos enfermeiros, que são eles que transfundem os Sim. pacientes. Então, sem prova nenhuma. E Muito importante a doação dos O negativos. Não digo só ele, todos fazem perfeito, falta. perfeito. Mas o O é o mais importante. Ainda nessa linha de raciocínio, que chegou agora, Deus o livre guarde, alguém acidentado em estado gravíssimo, precisando de uma bolsa. Caso não tenha uma bolsa O negativo e precisa se fazer a testagem, a pessoa está correndo contra o tempo, segundos ali, o último suspiro de vida possivelmente. Qual o tempo médio, se for necessário fazer essas testagens, se vocês não tiverem o O negativo? Aí a gente coleta o sangue da pessoa e a gente vai descobrir qual que é a Sim, tipagem da pessoa. sim, Se dentro da câmara fria, lá no nosso banco de sangue, tiver o tipo sanguíneo dessa pessoa, a gente entrega a bolsa da tipagem sim, certa da pessoa ou do possível tipo de sangue que a pessoa pode tomar, perfeito, compatível. perfeito. Mas quanto Caso tempo isso? isso é questão de 10 minutos. Entendi. Gente, algo mais? Algo que ficou pelo caminho que a gente precisa esclarecer? Ah, claro, estão me perguntando aqui. Eu quero me tornar doador. Como eu devo fazer? Pode entrar em contato pela Santa Casa, né? Ligar no telefone da Santa Casa, Qual o número? 3265-9700. 3265-9700. Para você que está anotando aí, 3265-9700. Ou também pode acessar o site da Santa Casa, lá vai ter uma abinha que você vai achar que é sobre o doador. Lá você já preenche os dados seu, nome, documento, vai pedir algumas informações, você já vai preencher esse cadastro. Chega para a gente já avalia e entra em contato com a pessoa para agendar. E também as nossas queridas doadoras, amadas, Lúcia, né, que tá aqui conosco, e a Glenda também. Você quer passar teu contato? Captadoras, né? Captadoras. O número do meu telefone é 359-9725-9423. Repete, por favor. 359-9725-9423. Perfeito. Gente, estamos chegando agora sim, quase 1h30 de programa, com uma audiência grande, mensagens interessantes, e aí o programa vai ficar gravado, você vai poder acompanhar e rever quantas vezes você quiser. Pedir desculpa, no início tivemos algumas falhas no som aí, mas no decorrer do programa ficou redondinho, ficou 100%. O que nós aprendemos no programa de hoje? Chega mais, vem comigo. Nós aprendemos o quanto a humanidade, por mais que a gente acredite que não, ainda tem salvação. E quando a gente fala em salvação, a gente fala de diversas frentes, de diversas formas. Como, por exemplo, a gente pode tocar na questão de que a salvação passa pelo resgate das coisas de Deus. O povo se afastou das coisas de Deus, precisamos tê-lo mais perto da gente para que a gente encontre a real salvação. Em outra linha de pensamento e de ação, a gente pode, por exemplo, tratar do que a gente falou com riqueza de detalhes no programa de hoje, que a salvação passa pela doação de sangue. E é um trabalho tão lindo, tão fantástico, que em nome das 3 profissionais que aqui estão, deixa eu trocar a câmera aqui, colocar no telaço aqui para vocês. Lívia, Lúcia e Andresa, eu quero me dirigir a todos os profissionais de todos os bancos de sangue do Brasil. A gente não sabe onde a internet chega, mas para você que veste essa camisa, veste esse jaleco, calça as luvas e se dedica, às vezes sem hora, muito além do horário, muito além da força física, primeiro, parabéns, muito obrigado. Vocês fazem a diferença. São pessoas como vocês, como as 3 que estão aqui, como todos que também atuam nessa área, que a locomotiva de um gigante chamado Brasil, ela acontece.
também na questão da doação de sangue. Estamos tristes com a eliminação da Copa do Mundo, mas vamos comemorar fazendo um gol de placa, cada um se tornando um doador de sangue. Pegue esse programa, converse com seu vizinho, mande o link, fala assim, olha, vamos fazer uma boa ação, vamos fazer uma doação de sangue. Tem gente que precisa. E o que foi falado aqui que é fundamental. Tomara que você não precise. Mas alguém que você ama, fatalmente, em algum momento, não estou rogando praga, não, vai precisar. Porque o mundo é dinâmico. O mundo é uma bola. E nessa bola sobrevive aquele que é abraçado por uma coisa chamada solidariedade e empatia. Parabéns, Lívia, parabéns, Lúcia, parabéns, Andresa. Muitíssimo obrigado. Contem com o Conexão Três Pontas. Voltem sempre. E para fechar de vez, aquela pergunta trivial e curtinha que o Roger Campos faz para fechar cada programa. Dona Lívia, ter estado no Pod de Café Podcast foi? Foi. Nossa, não pensei nessa resposta. Agora, deixa eu ver. Foi especial. Que bom, brigadíssimo. Lúcia, ter estado no Pod de Café Podcast foi? Excelente. Olha que bonitinho, tudo com a letra E. É diferente. Andresa, ter estado no Pod de Café Podcast foi? Foi um orgulho representar o Banco de Sangue da Que Santa bacana. Casa de Três Pontas, com toda a audiência que você tem aqui e na região. Agradecemos demais, viu, pela oportunidade e esperamos que, de fato, a gente arrebente aí nos hemocentros e que a gente tenha um estoque cada vez mais consistente. Gente, e consistente é a sua audiência, é a sua participação. E lembrando que daqui a pouquinho a gente entra com a segunda edição de hoje, dose dupla, rapaz! E na semana que vem, claro, a gente volta no horário tradicional, às 21 horas, com mais uma edição do podcast do seu Pod Café, já habitual, tradicional, sempre com temas relevantes. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência e aquela frase que a gente fala sempre, tá a fim de vencer na vida? 2 dicas básicas. A primeira, desacomode, tire a sua bunda do sofá. Nada cai do céu. Não existe milagre. O que existe é a lei da compensação. Você faz por merecer e os astros, o cara lá em cima, o nosso chefe barbudão maravilhoso, Jesus Cristo Criador, Emanuel, Príncipe da Paz, Rei dos Reis, aí ele faz a coisa acontecer. Meritocracia. Ele não te dá aquilo que você pede, ele te dá aquilo que você precisa. E a gente precisa muito que você entenda que doar sangue é fundamental. Voltamos na semana que vem. Peça com fé que a coisa vai acontecer. Desacomode, vá lá no banco de sangue. A gente se encontra por lá. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.